Bom, vou aproveitar a menção aqui ao diretor da Polícia Federal para colocar na tela, Freitas, o tweet de ontem à noite do ministro da Justiça. Tweet em que ele presta apoio público ao Ricardo Salles, investigado pela Polícia Federal, que está subordinada administrativamente ao Ministério da Justiça, né? Então, obviamente, fica claro o recado interno e isso deixa realmente um cheiro muito ruim no ar, né, Mário? Você que escreveu, inclusive, um artigo falando dessa balcanização da Polícia Federal. Bom, é espantoso, mais um dado espantoso, né? É o meu adjetivo único, né, em relação ao Brasil. Estou sempre me espantando. Até quando eu não me espanto, eu me espanto. Esse Anderson Torres, ministro da Justiça, de extração policial, né? É delegado da Polícia Federal, com esse tweet aí, que obviamente, né, é um atestado de lealdade canina, né, ao chefão Bolsonaro. E também um recado, porque isso é um recado externado, público, mas para o público interno, né? Porque se você tem, veja só, o ministro da Justiça, que administrativamente, né, comanda, assim, a Polícia Federal está sob o guarda-chuva do ministro da Justiça, não que o ministro da Justiça comande, mas o ministro da Justiça, ex-policial federal, que colocou lá, na direção-geral da PF, um sujeito alinhadíssimo com o bolsonarismo, que não quer saber de investigar a corrupção, né? Esse ministro faz um tweet desse, bom, o que ele está dizendo para os delegados e para o diretor-geral da PF, como se precisasse, né? Ó, não vamos investigar como se deve. O recado é esse. Vai ser recepcionado desta forma. Agora, esse tweet, na minha opinião, e foi sobre isso que eu escrevi, ele confirma a matéria da Cruzoé, que há algumas semanas disse que o Bolsonaro havia conseguido, justamente, mostrava por quê, havia conseguido controlar a PF, como ele havia prometido, né, quando do episódio da demissão do Sérgio Moro. Agora, qual é o ponto, Cláudio? A gente aqui já citou, né, o dossiê dos aloprados para fazer referência aí uma comparação com esse caso desse auditor aí que enfiou aquele papel maluco lá no sistema do Tribunal de Contas da União. É que a PF, ela não é controlável como o Bolsonaro acha que é, nem como o diretor-geral da PF acha que é. Certo? E você conhece bem PF como jornalista, você sabe que não dá para controlar. As investigações, por mais que você tente centralizar, né, porque o diretor da PF agora quer criar um sistema parecido como o Aras fez na PGR, tudo centralizado, né? Não tem força-tarefa, só tudo está lá, tudo tem que passar por lá no caso de pessoas com foro privilegiado ou pessoas, enfim, de destaque político, que ocupem posições importantes e tudo mais. Mas não é assim que funciona. Então, quando eu falo em balcanização, é o seguinte, com a Lava Jato, a PF se desbalcanizou. O que é balcanizar? Ela estava repartida em facções na época do PT. A PF estava balcanizada na época do PT. E o episódio do dossiê dos aloprados mostrou muito bem isso. Você tinha uma PF que tentava esconder o crime, né? Inclusive escondendo a foto do dinheiro, aquela dinheirama que foi encontrada com os caras, de R$1.750.000, se não me engano, que encobria encontros fortuitos na calada da noite. Aliás, nem tão fortuitos, não tem nada de fortuito, não. Bem combinadinhos, né? Entre o chefe da segurança do Lula e um dos aloprados, que estava ali na carceragem da superintendência da PF aqui em São Paulo, né? E ao mesmo tempo você tinha uma PF que queria revelar. E que conseguiu fazer com que a foto fosse parar na imprensa, que
conseguiu contar as histórias que estavam acontecendo nos bastidores, né? Então, é muito complexo esse universo. Ou seja, a PF agora, provavelmente, e é o que tudo indica, está outra vez dividida entre aqueles que estão com a autoridade máxima e aqueles que não estão com a autoridade máxima e querem cumprir o seu papel. Exemplo disso é o caso do delegado da PF que encaminhou diretamente ao Supremo Tribunal Federal o pedido para que o Dias Toffoli pudesse ser investigado a partir da delação do Sérgio Cabral. Aí, obviamente, depois veio o STF e anulou a delação do Sérgio Cabral, né? Mas, enfim, você tem o caso do Ricardo Salles também. A ordem, a tentativa, né, de centralizar no comando da PF toda e qualquer investigação envolvendo autoridades, grandes autoridades, veio na esteira também do caso do Ricardo Salles. Só que, como você sabe, repito, lá dentro da PF, a maioria dos policiais está lá para fazer o seu trabalho, não está lá para obedecer desígnio político, né? Cobrir ninguém, nada disso. Então, essa tensão na PF, ela já existe, está clara e tende a se agravar, né? E esse tweet do Anderson Torres, ele é muito claro nesse sentido, né? Que realmente o controle sobre a PF aconteceu, né? Mas, como eu digo e repito aqui, é um controle que ele acha que ele tem, mas ele não tem integralmente, não. A história mostra que ele não tem. É isso, sempre vai ter uma ala que vai aderir por oportunismo, muitos deles, né? E vai ter uma outra que vai resistir. Infelizmente, é isso, esse tipo de tensionamento acaba prejudicando a missão final da instituição. Aliás, isso vai desequilibrando todo o sistema. O Mário mencionou agora o caso do Ricardo Salles, que está justamente nesse tweet do Anderson Torres, porque o Bolsonaro cobrou o diretor da Polícia Federal e o próprio ministro por não ter sido informado da operação de forma antecipada. Aliás, isso já acontecia no governo do PT também. Nós temos diversos relatos, durante a Lava Jato, inclusive, envolvendo questionamentos do Lula investigado, a Dilma, ao Cardoso. Isso é uma coisa recorrente, porque os políticos de plantão todos querem ter o controle das instituições, né? Então, nós já estamos também vendo isso acontecer no Ministério Público, mas não só no Ministério Público, né? Numa iniciativa que foi até sugerida pelo Dias Toffoli no ano passado, nós noticiamos aqui, que é o tal do balcão único de delações envolvendo Ministério Público, CGU, TCU, todos os órgãos, justamente para que você tenha um controle final de quem está propondo acordos de delação, acordos de leniência, né, pessoas jurídicas, e isso acaba sendo uma forma de você monitorar, de acordo com o interesse justamente da autoridade de plantão, monitorar quem está fazendo, quem está delatando, o que está sendo delatado. E olha quem, né? Justamente o ministro que também foi alvo aí recente da delação do Sérgio Cabral. Nós temos também verificado o desequilíbrio em decisões como a do próprio Alexandre de Moraes, que ao deflagrar a Operação Aquanduba, essa operação que fez busca e apreensão contra o Ricardo Salles, o presidente do IBAMA e outros 9 servidores, porque o Alexandre de Moraes não submeteu o pedido da operação da PF, né, o pedido de buscas, ele não submeteu ao Ministério Público. E aí, obviamente, a PGR reclamou. Então, infelizmente, quando as autoridades que ocupam os cargos de chefia dessas instituições não atuam conforme, né, estão ali pagando um pedágio político, estão ali cumprindo missão, obviamente que você começa a ter
esse desequilíbrio institucional, e quem paga é o Estado como um todo, é a sociedade, é a própria democracia.